Olá, gente, eu sou a Yasmin. Oi, gente, eu sou a Júlia. E bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast do Jornal Young News. Então, antes de iniciarmos o nosso podcast, queremos agradecer a psicóloga Ana Luísa Costa por participar do nosso podcast e aceitar o nosso convite. Olá, pessoal! Então, para começar, a gente queria saber um pouquinho mais sobre você, sua formação. Certo. Eu sou Ana Luísa, eu tenho 24 anos, eu sou formada em Psicologia pela Universidade Paulista Unip, né? E desde minha graduação eu tenho vivenciado experiências, principalmente com o público da inclusão e escolas, né? Então eu optei por fazer estágios em escola para trabalhar com a inclusão. Eu já fiz um trabalho como acompanhante terapêutica doméstica, domiciliar, já fui acompanhante terapêutica em escolas também, né? Então eu tenho uma vivência, uma prática muito com esse público da inclusão. Ah, que interessante. Então, o nosso podcast de hoje tem como tema os desafios da inclusão com as pessoas com autismo no ambiente escolar brasileiro. Para você, o que seria o conceito de autismo e como ele surgiu? Então, o conceito de autismo ele foi introduzido pela primeira vez em 1911, né, pelo psiquiatra suíço Eugen Bleuler. Eu não sei pronunciar, mas foi ele. Mas ele trouxe esse termo muito ligado a um grupo de sintomas da esquizofrenia, então não tão específico aos critérios diagnósticos do autismo. Posteriormente, em 1943, um psiquiatra austríaco-americano, eu perdi o nome dele agora, é o Leo Kanner, ele trouxe esse termo autismo mais distinto, ou seja, mais específico a grupos de sintomas do autismo em si, não tão ligados à esquizofrenia, né? E aí foi mais ou menos ao mesmo tempo em que o Hans Aspert também trouxe esse grupo de sintomas, né? E esse estudo, então foi mais ou menos nessa época. E tanto que surgiu, né, o nome síndrome de Aspert, mas hoje não se usa mais, está tudo dentro do espectro. Um fato interessante, curioso, o que significa o termo autismo? O termo autismo ele vem do grego autos, que significa de si próprio. E por quê? Normalmente essas pessoas, né, essas crianças, o ser humano que apresenta essa necessidade específica que é o autismo, eles são muito ligados para si. Então eles optam pelo isolamento. Tanto que um dos critérios diagnósticos para o autismo é o isolamento, a dificuldade na interação social, né? E o que é o autismo? O autismo ele é um transtorno que afeta o neurodesenvolvimento, né? E aí culmina em algumas dificuldades, alguns desafios, né? Como da comunicação, da interação social, nós temos movimentos repetitivos, né? Esse mais ou menos é um resumo de como surgiu e o que nós temos hoje como autismo. E agora, para falar mais um pouco sobre autismo, a gente preparou uma matéria do G1 que fala basicamente que houve uma pesquisa nos Estados Unidos, lá nos anos 2000, com uma amostra de 150 crianças, e eles falam, os resultados falam que a cada 36 crianças, uma é diagnosticada com esse transtorno. No âmbito brasileiro, a matéria também fala que é mais difícil trazer esses dados porque não tem muito desenvolvimento disso de pesquisas aqui no Brasil. E agora a gente queria saber mais sobre os desafios de inclusão dessas pessoas no ambiente escolar brasileiro. Você pode falar um pouco? Claro. Alguns dos desafios são falta de conhecimento, então a gente entende-se que muitos dos profissionais, principalmente dentro da escola, como os professores e todas as equipes que fazem parte dessa instituição, têm pouco conhecimento, tanto da prática quanto teórico. Então não entende-se que há um espectro, que tem vários níveis, né? Do leve até o grave. Não entende-se que, na verdade, assim, uma criança, por exemplo, ele não precisa apresentar todos os sintomas para apresentar o autismo. Então nós temos crianças verbais, não verbais, então inicia-se um dos desafios principais essa falta de conhecimento, né?
que culmina em professores que não têm uma formação adequada para lidar, né? Então nós temos aí falta de entendimento das diretrizes, né, que regulamenta esses direitos dele dentro da instituição. Normalmente as próprias famílias também não conseguem entender quais são os direitos, o que elas podem ir em busca. Nós temos famílias que relutam até hoje em entender a necessidade do filho e aí não procuram uma equipe médica adequada, uma equipe multidisciplinar adequada, né? Então, dentro do âmbito escolar, esses são alguns desafios, e principalmente aqueles que permeiam o currículo, né? Quais os direitos? Como que eu formulo um plano de desenvolvimento individual, que é o PEI, né? Então, inicia-se com a falta de conhecimento, né? As pessoas dentro do âmbito escolar não estão preparadas e formadas para receber essas crianças. Faltam, por exemplo, uma estrutura. Normalmente, essas crianças têm uma hipersensibilidade auditiva. O ideal seria a escola, a instituição fornecer uma sala lúdica para que essas crianças pudessem passar o momento do intervalo. O momento do intervalo é um ambiente muito, entre aspas, caótico, um barulho muito alto, muitas pessoas. Isso causa um sofrimento muito grande, né? Em todas as crianças que apresentam autismo, não, mas na maioria delas sim. Então, fornecer uma estrutura, um ambiente adequado para que elas pudessem, né, estar dentro desse ambiente escolar de maneira mais tranquila, fornecendo bem-estar e desenvolvimento para elas seria o melhor. Mas esses são alguns dos desafios. E dentro disso, né, quais seriam as instituições responsáveis pela inclusão das pessoas com autismo no ambiente escolar? Certo, é um trabalho colaborativo. Então, nós dependemos do Ministério da Educação, né, que nos passa quais os regulamentos, quais as diretrizes, quais os direitos dessas crianças dentro da escola. Nós temos as equipes médicas, que a gente chama de equipe multidisciplinar. Então, é o apoio do psicopedagogo, do psicólogo, do psiquiatra, do médico, que é o neuro, né? Nós precisamos desse apoio. Nós precisamos da equipe escolar, como os professores, como a psicologia, como a coordenação, né? Então, é um trabalho colaborativo. A gente precisa de uma ação mútua dessa equipe para a gente conseguindo romper algumas barreiras. Eu costumo dizer que é difícil chegar no ideal, naquilo que a teoria nos solicita, mas aos poucos, né, com o trabalho cooperativo de todas essas instâncias, a gente pode começar a pleitar um desenvolvimento dessas crianças dentro da escola. Nossa, verdade. Boa fala. E para finalizar, a gente queria saber o que essas instituições devem fazer para resolver esse impasse. O que essas instituições devem fazer? Se conscientizar, né, buscar o conhecimento, melhorar a comunicação entre todas essas equipes, né? O fundamental é se organizar a comunicação, entender quais são os princípios e desafios e onde juntos nós podemos trabalhar. Entendi. Então, eu preparei aqui algumas indicações de séries, de filmes muito bacanas, que tratam sobre essas temáticas, né? Então, em relação a filmes, eu peguei o Temple Grandin, de 2010, é um filme biográfico, né? Eu peguei de séries Atypical, The Good Doctor, que fala sobre um médico, né, que apresenta o autismo. Nós temos aí Tudo Bem Não Ser Normal, para quem gosta de doramas e séries coreanas. Esse Tudo Bem Não Ser Normal, ele trata de uma dinâmica muito bacana, que ele não traz só o autismo, mas ele fala sobre vários outros transtornos, né? Que é muito bacana, ele é de 2020, muito recente. E nós temos também Uma Advogada Extraordinária, que é uma série muito bacana também, ela é sul-coreana. E fala sobre o autismo, ela é uma advogada autista, né? Que é muito bacana também, que a gente consegue ter uma visão na prática do que é ser uma pessoa autista. Nossa, essas séries são muito boas e eu já assisti algumas e recomendo bastante. E agora a gente queria te presentear com um brinde da escola. Obrigada. Aqui, ó. Muito obrigada, pessoal. De nada. A gente agradece muito a sua participação aqui. A gente ficou muito feliz com as suas falas, por você ter aceitado, né, de prontidão, estar aqui com a gente. Ok, obrigada. E pra quem tá assistindo, não esquece de curtir, comentar, compartilhar e fiquem de olho para os nossos próximos episódios do podcast.